Nós tivemos ontem o referendo no Chile, que foi uma verdadeira festa de democracia. A população rejeitou por 78% contra 22% a Constituição do Pinochet, ou seja, a Constituição da ditadura pinochetista, que até hoje está valendo, imagine, não é? E agora, para derrubar essa Constituição, não é necessário apenas o plebiscito. O plebiscito é o primeiro passo, porque até a confecção de uma nova Constituição vai pelo menos 2 anos, se não levar 3 anos. É um longo processo e os problemas do Chile são muito urgentes, principalmente em termos de desigualdade, porque o Chile é o país mais desigual do mundo. As pensões, os salários e os empregos que não são empregos, são empreguinhos de supermercado, de grandes conglomerados e que não pagam o suficiente para a educação, o cidadão ter educação, ter cultura, ter saúde. Talvez por isso, apenas 50% do eleitorado compareceu ontem para votar. O Chile é um país tradicionalmente desconfiado dos políticos, não é? E numa de suas últimas eleições só houve 36% de comparecimento. E foi por causa disso que o país teve aquele destampatório de outubro de 2019, que agora está fazendo 1 ano, e que também, cujas comemorações levaram a cerca de 1 semana a queima de igrejas, lojas, hotéis, etc. Mas vamos ver aqui esse material de um país que analisa o referendo e as suas consequências. Diz aqui que uma arrasadora maioria de chilenos aprova enterrar a Constituição de Pinochet. 78% dos cidadãos vota a favor de eliminar a última grande herança da ditadura e redigir uma nova lei fundamental, que é a Constituição. A participação alcança 50%. Os problemas são também toda aquela burocracia que vai envolver a redação da nova carta. Primeiro vão ter de escolher, né, eleger novamente os 155 membros da nova Constituinte, que eles lá chamam de Convenção Constitucional. E isso só vai ocorrer em maio. E apenas em junho ou julho é que esses constituintes vão assumir. São constituintes eleitos só para aquele mandato, e não como ocorreu aqui no Brasil na eleição de 88, quando os constituintes se transformaram depois em deputados, logo após a assinatura da carta. E aí tem também algumas artimanhas, por exemplo, né, para aprovar os textos, né, cada artigo, haverá a necessidade de se obter 2/3 para cada aprovação. Já imaginou? Vai exigir uma grande maioria que dificilmente vai conseguir, a oposição vai conseguir, e que vai ter de fazer sempre acordo com a direita para ter algum tipo de consenso em torno desse artigo, que não são só que não é apenas um artigo, mas são todos os artigos da nova Constituição. Bom, mas aí a gente não vai estragar a festa dos chilenos, e eles sabem muito bem disso. Daí é que até que se chegue à conclusão, né, que essa nova carta passe a viger, o país já terá um novo presidente, por exemplo, que teremos eleição em 25 de maio, salvo engano, de 2021.
o Sebastião Pinheira, que conservou seu mandato apesar de todas aquelas atribulações dos protestos, prometendo justamente essa nova Constituição, ou seja, adiando os problemas. Enquanto isso, o que fazer com a situação dos aposentados, dos baixos salários? Os aposentados, a gente se recorda, que foi o Chile que inventou aquela história da capitalização, que o Paulo Guedes quis trazer para cá, mas foi impedido pelo nosso Congresso Nacional. O que consiste essa capitalização? É que o Estado se afasta totalmente da Previdência, não é? E deixa que o cidadão se vire ele sozinho, sem qualquer contribuição ou mesmo investigação do Estado. O que ocorre? O que ocorre é que os bancos tomam conta e, geralmente, a maioria dos bancos, que não são só os grandes bancos, mas são pequenas financeiras, que acabam falindo e o cidadão, depois de pagar 10, 20, 30 anos, acaba perdendo tudo, só ficando com aqueles míseros percentual garantido pelo Estado de 10 ou 15% do que teria direito. Daí a razão da população chilena viver hoje à míngua. E a privatização da saúde, da educação, que eliminou a escola pública, eliminou os postos de saúde público e virou tudo privatizado. E, parecendo os Estados Unidos, o cidadão que cair doente no Chile está roubado, terá de pagar, às vezes até $1.000, por uma simples hospitalização. Bom, até lá os problemas vão continuar e o país não. Claro que não pode ficar em paz diante desses problemas. Com ou sem Constituição, com ou sem herança pinochetista.